Olá, Tereza Brini aqui. Hoje o assunto será uma técnica terapêutica chamada ozonioterapia. O que é isso? Nem eu sei. Quem vai falar de ozonioterapia pra gente é a doutora Helena e o contato dela estará aqui na descrição do vídeo para quem se interessar, né, querer experimentar a técnica. Então, antes do vídeo, já sabem o que a gente tem que fazer? Dá um joinha, compartilha esse vídeo e vamos descobrir juntos o que é ozonioterapia. Vamos lá? Vamos ao vídeo. Olá, eu sou Helena Moreira, médica veterinária, atuo com clínica e cirurgia de pequenos animais e também trabalho com ozônio há alguns anos e recebi a missão da doutora Tereza, que foi minha mentora e me ajudou muito no meu período de estágio para a minha formação. Recebi essa missão para trazer para vocês o que é o ozônio, como ele funciona, quando usar, benefícios. Então a gente vai tentar destrinchar um pouco desse mundo amplo, né? Mas a gente vai tentar deixar o mais simples possível e mais acessível também, que vocês vão ver que realmente é uma terapia que deveria estar muito às nossas mãos e ela não está. Então vamos tentar destrinchar isso um pouquinho. Então, inicialmente, para entender o ozônio, entender um pouco de química, mas nada muito drástico. Oxigênio, que a gente respira 2 moléculas então, de oxigênio, e elas são moléculas muito instáveis, então elas podem se quebrar e cada uma ir para um lado, então virarem 2 moléculas de oxigênio. Essas moléculas, elas podem se juntar, então ao mesmo tempo que elas se juntam 2, elas podem juntar 3 moléculas e a partir disso virar o ozônio. Então, quando a gente sente uma descarga no ar, um trovão, né, uma trovoada, essa descarga elétrica, esse raio passa por uma molécula de oxigênio e essa molécula se desprende uma da outra, podendo então se agrupar em 3 moléculas de oxigênio. Isso ela pode acontecer de forma natural, né, no meio ambiente, e pode acontecer então de uma maneira que a gente faz com o gerador. Dentro do gerador, a gente consegue fazer então a emissão desses raios e fazer com que o oxigênio entre para dentro da molécula e ele quebre essa molécula e saia pelo gerador o ozônio formado. Então, o ozônio pode ser usado como anti-inflamatório, analgésico, como terapia medicinal contra bactérias, vírus, protozoários. Pode ser usado dentro da nossa casa também, fazendo uma limpeza, às vezes, de um armário que tem muita umidade, dá muito fungo, fazendo a limpeza dos agrotóxicos que vêm nos alimentos que a gente compra do mercado. Então, o uso é muito amplo, né? O pessoal usa muito em piscinas de aquários, aquário de São Paulo, né, que tem muitos animais, não pode ficar usando a quantidade de medicação para tentar melhorar a qualidade da água e purificar a água. Então, o ozônio, assim, ele entra de uma forma muito ampla, ele é muito benéfico e isso dá uma satisfação muito grande porque a gente percebe que cada vez menos a gente vai usar uma medicação mesmo, aquele monte de remédio que traz benefícios, mas também traz malefícios. E o ozônio, ele sim, ele tem as suas contraindicações, mas são bem poucas. Ele é muito amplo para a gente usar em diversas doenças. Então, às vezes, um tratamento que a gente faria, que traria também uma parte ruim para o paciente, a gente consegue fazer o uso, trazendo uma qualidade de vida melhor e melhorando a terapia em si, né? Fazendo um conjunto de técnicas para ver se melhora a qualidade do paciente, se ele volta para casa, né, com uma perspectiva melhor. O ozônio, em geral, ele pode ser usado em praticamente quase todas as doenças. Ele não é um milagre, né? Ele é vendido muitas vezes como um milagre, é uma propaganda enganosa, assim. Eu acho que a gente tem que saber conversar muito bem sobre o que a gente está fazendo, porque senão a gente acaba levando essa terapia para o lado ruim, né? O pessoal acaba tendo uma ideia errada e aí a gente acaba não usando ela como deveria. Então, esse milagre, na verdade, é porque ele contra doenças, né, que a gente tem mais acesso, gripes, né, que são virais, às vezes a gente pega uma ferida, né, a gente tem uma ferida, e o ozônio combate isso. Então essa ideia é porque ele trata de uma forma muito abrangente e a gente acaba achando que tudo dá certo com ele, mas não dá.
né? Pessoas diabéticas têm que fazer um uso muito, né, com muita precaução do ozônio, porque ele diminui, né, a glicemia do paciente, não que ele não possa usar, mas ele tem que ser usado de uma forma muito consciente. Então, todos os meus pacientes eu tento fazer a aferição, né, a medida da glicose antes, ver como que tá a glicemia antes e depois do tratamento, para o paciente ir para casa mais tranquilo, né? Porque os riscos, eles podem acontecer. Quando é um paciente que vem mais para uma questão de ferida de pele, então é um uso mais tópico, essas alterações também podem acontecer, tá? Ficar muito de olho, então sempre que possível, fazer um hemograma do paciente, ver como que estão os níveis, né? Um paciente que ele é muito anêmico, ele não pode fazer o uso do ozônio, porque o oxigênio em si, ele também, em grandes quantidades, em altas quantidades, ele pode saturar, né? E aí a gente previne, prefere que não faça uso nesses pacientes. Tenta normalizar primeiro, para depois a gente fazer o uso do ozônio, para fazer mais tranquilo e dar uma resposta melhor também. Então, basicamente, o ozônio, ele é uma super molécula de oxigênio, né? A gente precisa do oxigênio, ele é vital, né? Então, a gente precisa do oxigênio na melhor função dele possível. E como a gente, ao respirar, também inala, né, outros tipos de gases, quando a gente respira o ozônio, que é o oxigênio puro, né, em sua alta potência, então a gente consegue uma resposta melhor da terapêutica. Mas o ozônio em si, ele tem outras funções, né? Ele pode entrar na mitocôndria, fazer com que ela trabalhe de uma forma melhor, como um imunomodulador. Então, assim, não somente o oxigênio está entrando em ação, mas o ozônio em si, que é um oxigênio mais potente. Quando a gente vai usar o ozônio, na clínica a gente usa muito em limpezas, né, de feridas, a gente faz uma cicatrização boa, a gente percebe que feridas que antes demoravam 30 dias para cicatrizar, agora cicatrizam em 15 dias ou menos, então dá uma aceleração na cicatrização. A gente usa internamente também em doenças que mexem muito com a imunidade do animal, né, leishmaniose, FIV e FeLV, essas doenças que abaixam a imunidade, que não tem cura. Então, muitas vezes o tutor fica perdido, né, sem saber o que mais fazer pelo animal, porque é muito remédio, né, que ele acaba tomando, e isso acaba prejudicando alguma outra função, hepática ou renal. Então, a gente entra com o ozônio para tentar melhorar isso. A gente consegue, às vezes, diminuir um pouco as doses da medicação e fazer com que ele viva melhor, né? A gente tem alguns pacientes de leishmaniose que fizeram tratamento de forma mais intensa no início, para cicatrização de pontinha de orelha, que a leishmaniose dá, essas feridinhas, né? Perda de pelo, perda de peso, então o ozônio ele entra também nesses fatores. E principalmente as lesões renais que a leishmaniose traz. A gente conseguiu abaixar muitos níveis de ureia e creatinina, de casos assim que o tutor já estava até um pouco desanimado, né? Porque a gente sabe que os rins são muito difíceis, né, de serem tratados. Então a gente fez o ozônio, a gente teve um nível muito bom. O paciente voltou para casa comendo, sabe? Muito tranquilo, muito feliz, o tutor também. E fazendo uma fluidoterapia, né? Que é uma das vias que a gente pode fazer para administração do ozônio. Todas as doenças, assim, em geral, que tratam-se, né, com antibióticos, anti-inflamatórios, o ozônio pode entrar. Então, a gente entra por vias venosas, né? A gente faz autohemoterapia maior, menor, que é a retirada do sangue do animal nas proporções corretas, respeitando dose, respeitando a janela terapêutica, respeitando o peso do animal e a necessidade do animal. Então, não é um protocolo fechado, não é uma receita. Cada animal tem o seu protocolo, tem a sua necessidade. Então, a gente pode fazer essa autohemoterapia com muito cuidado, maior ou menor, né? Que é tanto muscular quanto venosa. A gente faz a terapia intrarretal, que é uma das que a gente mais usa na clínica, porque
o animal, ele muitas vezes não gosta de ser manipulado, né? De pegar veia todo dia, assim, é bem ruim. Então, fazer a via intrarretal é muito fácil, indolor, né? A gente coloca uma sonda, faz o uso do gás ali na região intestinal, que a gente sabe que é uma região muito vascularizada, e ela subindo ali vai pro fígado e circula o corpo todo. Então, é uma via, assim, muito importante que a gente usa bastante. Outras vias, a gente faz a aplicação local, né, do próprio gás local. Então, perilesional, peritumoral, então em volta da lesão, em volta da ferida, em volta do tumor, para tentar então diminuir essa ferida e fazendo ela cicatrizar mais, tá? Mais rápido. Outras coisas que a gente consegue fazer com ozônio são a fluidoterapia ozonizada, que a gente usa muito, principalmente para tratamento de lesão renal. O ozônio circula, né, pelo corpo todo do animal com a fluidoterapia, então a fluidoterapia na frequência correta, né, com a quantidade correta e ozonizada também na concentração que ela deve ser, tá? A gente tem um máximo aí de concentração que a gente pode fazer para não prejudicar o animal. E a gente tem que pensar muito também no profissional que a gente escolheu para tratar o animal da gente, né? É uma terapia, ela não é nova, mas agora ela tá no seu auge, né? Ela é uma terapia desde a Segunda Guerra Mundial, tratamento de feridas, da Primeira Guerra Mundial para tratamento de feridas, e agora ela veio num boom muito grande. Então, muitas pessoas fazendo, mas a gente tem que pensar que essa terapia precisa ser usada da melhor forma possível. Quando a gente fala no melhor profissional, a gente pensa também no aparelho que está sendo usado, na forma que está sendo aplicada, na forma como o paciente está sendo tratado, porque não é uma terapia que ela vai ser isolada 100%, né? Ela é uma terapia integrativa, então ela vai poder ser associada com a medicação também, né? A gente nunca descarta a medicação 100%, porque ela também, né? Ela tem seus benefícios e o ozônio ajuda a melhorar um pouco os malefícios. Mas a gente vai integrar com a acupuntura, com a fisioterapia, né? A gente vai entrando em outras terapias, porque o conjunto é o que traz a melhoria do paciente, né? E não somente o ozônio. Então, ele não pode ser vendido individualmente. Muitas vezes a gente começa, né, integrativo, depois pode-se usar somente o ozônio, mas sabendo, né, que qualquer necessidade também pode ser usado outra terapia junto. Quando a gente pensa no ozônio, e sobre as terapias que vão ser usadas em conjunto, a gente pensa também na terapia antioxidante. Então, todo paciente que entra para tratamento de ozônio, que ele vai fazer um uso de um ozônio frequente, eu entro também com uma terapia antioxidante, né, uma formulação, porque o ozônio em si, ele aumenta, né, a quantidade do oxigênio no organismo, e a gente precisa que essa oxidação ela seja de uma forma mais equilibrada possível. Então, se um animal que ele está doente, que ele tem uma inflamação, ele já está com o seu nível de estresse oxidativo muito alto. Então, a gente entra com o antioxidante primeiro, né? Provavelmente alguns pacientes mesmo vão relembrar que a gente no início da terapia passou uma fórmula, a gente entrou primeiro com um nível para normalizar essa oxidação e depois a gente entra com o ozônio para fazer um estresse oxidativo, né? Consciente, para a gente entrar com a oxidação de uma forma que ela seja benéfica para o animal e não que aí seja ladeira abaixo, né? Se a gente entrar só com o ozônio e não fizer um tratamento desse animal, um hemograma e pensar melhor em como está sendo feito, a gente não vai ter a resposta que a gente quer. Então, tudo isso que a gente conversou, tudo isso que tem no ozônio, ele pode ser muito bem usado ou não, né? É como tudo, né? Como toda terapia, dependendo da dose, né? Pode ser o remédio ou o veneno. Então, o ozônio, a gente fica muito feliz quando a gente trata um animal e ele tem uma resposta muito boa, né? Um paciente que fez uma quimioterapia e não estava com os bons, com uma boa resposta ou não respondia tão bem a terapia, de forma que ele passava mal em casa. Então, esse pós da quimioterapia, esse pós do uso de medicação, a gente fica feliz quando o ozônio consegue segurar a onda, né? Porque
A gente quer tratar no geral, né? Não só tratar e depois os outros problemas que podem acontecer com os remédios que a gente dá, a gente também quer pensar nisso. É uma terapia extremamente ampla, né? Como a gente conversou. É um resumão muito grande, porque o ozônio é muita coisa, ela é uma terapia muito legal de se estudar, né? Você vê o ozônio sendo formado ali na maquininha, é muito legal, o cheiro dele, né? Muito característico, aquele cheiro de chuva que a gente sente, que a gente acha que é de terra molhada, é o ozônio, né? Tem muita gente que reclama do cheiro, é um cheiro muito forte mesmo. Quando a gente começa a terapia, a gente acha estranho o cheiro, mas depois a gente acostuma. E a gente vê ele agindo. Você acompanhar um caso diariamente e ver a progressão dele, né? É muito satisfatório. O tutor, assim, fica maravilhado, ele gosta muito e ele pode ser usado também de uma forma preventiva. Então, não só se o seu animal estiver doente, você faz o uso de ozônio, ou você o uso de ozônio. A gente faz uma prevenção também, né, para melhorar esses níveis de oxidação. E envelhecer a gente vai, né, mas se a gente envelhecer com uma qualidade melhor, eu acho que o foco é esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Entendido. Vocês ficou um pouco confuso, que é muita coisa, mas eu espero ter passado o máximo da forma mais simples possível. Tá joia? Obrigada!